Ó, talvez eu nem poste esse vídeo, mas tô me desafiando. Então vamos lá. Há 10 anos, uma pessoa chegou pra mim e falou assim: você tinha que ter um canal no YouTube. Era 2016, eu tava fazendo uma feira de noivas lá no Rio Centro. Era uma feira, exposição de eventos de noivas. E eu tava cantando, era um grupo musical, né? A gente tava vendendo música. E aí uma pessoa que trabalhava ali com a gente, vendendo, né, essa empresa... Peraí, gente. Ajudando na venda, né, na parte de captação de clientes, de noivos que passavam assim no stand para poder, enfim. E aí essa menina, quando deu uma baixada assim no movimento, ela chegou pra mim: nossa, você é tão legal, por que você não abre um canal no YouTube? Ah, tem uma youtuber que eu achei muito parecida com você, que é a fulana de tal. Não lembro o nome da youtuber agora. Se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês. Mas enfim, eu fiquei com aquilo ali, tipo, não tem cenário, não tem câmera, não tenho isso, não tem aquilo. Você quer saber a parte mais injusta sobre o tempo? É que ele vai passar, meu amor, de qualquer jeito. Você pode começar, você pode não começar, você pode ter medo, você pode ter vergonha igual eu aqui de abrir essa câmera. Você pode esperar. Você pode ficar se comparando com outros criadores que já tem tempo assim de YouTube, tempo de Instagram, tempo de horas de voo, sabe? Você pode passar anos pensando que deveria ter começado há 2 anos atrás, ou há 10 anos atrás, igual a mim. E o tempo, ele não tá nem aí, ele vai passar. Então, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei antes? O que eu quero que exista na minha vida quando esse mesmo tempo passar, no meu caso 10 anos, eu vou repetir isso aqui, gente, pra mim, pra ficar na minha cabeça aqui, na minha memória, esse vídeo aqui vai ficar eternizado nesse canal. Só que ao mesmo tempo de eu falar que não tem as condições perfeitas, eu sempre senti que eu queria ter um canal no YouTube, eu queria ter eu queria estar no digital de alguma forma, sabe? Ó, exemplo, vocês estão ouvindo essa buzina? Quem ia dizer que eu ia abrir um vídeo aqui e um infeliz ia acionar o alarme do carro? É sempre uma desculpa, né? Mas eu tô usando isso aqui pra te dizer que isso acontece, eu tô vulnerável a esse tipo de coisa, você também tá. Mas eu não vou parar de gravar por causa disso. Não, gente, no caso tem que parar porque tá insuportável. Eu não tô aguentando, vocês não devem estar aguentando também, né? Imagina você pensa assim: eu sinto que eu tô atrasada na vida, eu deveria ter começado antes, perdi tempo demais. Vamos supor que você pense todas essas mesmas coisas que eu penso também. Aí você olhou pra sua vida e pensou assim: caramba, eu devia ter começado isso há anos? Devia. Eu vou te falar uma coisa que demorou pra eu entender. O tempo que a gente perdeu não volta. É ou não é? Mentira? É verdade. Mas eu acho que é libertador a gente aceitar isso, do que ficar negociando com o passado. Ah, eu devia ter sido, eu devia ter feito, devia ter acontecido. Vamos deixar isso isolado por um tempo, deixar o passado no passado? A gente faz umas contas emocionais, assim, muito interessantes. Tipo, se eu tivesse começado inglês há 5 anos atrás, hoje eu estaria muito fluente. Se eu tivesse começado a guardar dinheiro naquela época, hoje eu estaria bem melhor. Ou, se eu tivesse começado a produzir conteúdo antes, já teria um canal bem grande, pessoas que já me conhecessem. Se eu tivesse levado a minha carreira mais a sério naquela época, sabe essas conversas internas? E aí a gente passa mais 6 meses pensando só nisso. Só nessa lamentação. Parabéns, a gente já conseguiu ficar mais 6 meses à frente lamentando. Então assim, vamos interromper isso? É uma coisa absurda quando a gente olha a gente de fora, né? Por exemplo, antes de gravar esse vídeo aqui, tem que maquiar, tem que arrumar o cenário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E na nossa cabeça é totalmente justificável, tá? Porque eu mesma faço isso o tempo todo. E aí pensa, se você começar agora, onde você pode estar 5 anos? Gente, o passado ele serve pra uma coisa, te dá informação, né? Ele não serve pra você morar lá. Se eu errei, eu vou aprender. Se eu demorei, eu vou entender o porquê. E aí, se o meu motivo não fizer muito sentido hoje, como, por exemplo, eu não preciso maquiar a minha mensagem, o meu assunto, o meu tema mais importante do que eu estar maquiada. As pessoas estão nem aí pra minha maquiagem. Claro que a gente tem que estar minimamente apresentável, né? Eu acho que eu tô. Você não acha isso, aí é complicado, mas eu acho que eu tô. E se eu não tenho uma determinada habilidade, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Agora, a gente ficar repetindo: eu deveria ter feito, eu deveria ter sido. Gente, isso não cria absolutamente nada de novo na nossa vida. Isso atrasa a gente ainda mais. E uma coisa
das mais dolorosas seja a gente perceber que a gente já tinha, olha isso, que a gente já tinha capacidade de ter feito essas coisas antes. Só que a gente não começou. Por quê? Por medo. Talvez falta de dinheiro, porque a gente estava, talvez, preocupada com outras coisas na nossa vida, tudo bem. Talvez porque a gente não tinha informação suficiente, a gente não sabia como. Talvez porque a gente estava esperando ficar pronta. Mas ninguém fica pronto esperando. A gente fica pronto o quê? Fazendo as coisas. Talvez a gente não tenha começado porque a gente não tinha consciência sobre aquilo. E tá tudo bem. Agora, aquela versão da gente de 10 anos atrás, não dá pra exigir dessa minha versão de 10 anos atrás ter a consciência da Joy de agora. O nível de consciência da Joy de agora. O mundo era outro. As circunstâncias eram outras. Aquela Joy, ela tinha outros recursos. Ela não tinha os recursos que essa minha versão de hoje tem agora. Principalmente, ela não tinha consciência que eu tenho hoje. São informações diferentes que hoje a gente tem, né? Isso não significa que a gente vai usar isso aí como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Ah, não foi culpa minha. A questão aqui que eu tô falando não é isso. O que eu faço com a informação que eu já tenho hoje? Porque aí a gente começa a transformar arrependimento em estratégia. Eu, por exemplo, olho para algumas coisas da minha carreira e eu fico pensando assim, eu poderia ter começado a produzir determinados conteúdos muito antes. Eu poderia, não poderia? Poderia. Poderia. Mas e agora? O que eu posso começar a fazer agora, já que eu pensei nisso? Começar. E tem uma coisa muito legal nisso. Daqui a 5 anos, eu vou agradecer a pessoa que começou hoje. E essa pessoa ainda nem existe, cara. A gente precisa criar essa pessoa. Você quer ter 5 anos de experiência em determinada situação ou 5 anos de arrependimento? É porque é uma pergunta um pouco assim, indigesta, né? Porque tira da gente aquela fantasia de que, existe um momento perfeito pra começar. E ele não existe. Ok. A gente começa ruim. Depois a gente melhora. Depois a gente olha para o que a gente fez no começo e pensa, meu Deus. Tipo esse vídeo aqui, uma hora eu vou olhar para ele e vou pensar assim, meu Deus, eu fazia isso? Eu fiz isso? Eu fazia? Ainda bem que eu fazia. Porque aquele vídeo ruim era a melhor parte do caminho, até o vídeo bom. Aquela apresentação insegura, tipo essa aqui, era parte do meu caminho. Até a minha apresentação mais segura. Aquele inglês estranho era parte do caminho até o inglês melhor. Aquela tentativa, aquela primeira tentativa, ela era necessária. Você não consegue pular a versão iniciante e aparecer diretamente naquela forma profissional de ser. Porque começar é difícil, só que o desconforto, ele vai acontecer de qualquer jeito. A gente pode sentir vergonha começando agora, mesmo sem saber tudo que a gente precisa, ou sentir o arrependimento depois, daqui a 5 anos de não ter feito. Eu vou falar pra vocês, eu prefiro a vergonha. Porque pelo menos ela tá me levando pra algum lugar. Ela tá me dando experiência. Então assim, gente, eu já, se você pensa assim, eu já tô atrasada. A minha idade já passou. Todo mundo já começou antes de mim, todo mundo já fez um monte de coisa antes de mim. Eu acho que eu deveria estar muito mais longe, mais experiente agora. Então, eu não vou te dizer que isso é mentira. Talvez você realmente pudesse estar mais longe hoje. Mas isso não é uma informação útil que faz a gente crescer. O que é útil agora é a gente perguntar, o que eu consigo começar a fazer hoje? Pra mim, é esse vídeo aqui. Pode ser pequeno, né? Uma coisa pequena. 10 minutos de inglês, praticando todos os dias. Um vídeo tipo esse. Uma página escrita. Uma aula que você tem que montar. Uma conversa. Uma economia de dinheiro, que é uma coisa também que muita gente fica nesse planejamento e nunca faz. É uma ligação, é uma inscrição, é uma tentativa de algo. Porque a vida, gente, a vida muda muito de acordo com conforme essas micro decisões vão acontecendo. E daqui a 1 ano você vai olhar pra trás e perceber, caramba, eu realmente mudei. Foram micropassos dados diariamente que me mudaram, me fizeram ser quem eu sou hoje. E nunca é porque você teve uma grande ideia, um grande momento, um momento mágico, ou que alguém chegou na sua vida e fez uma coisa. Na verdade, eu não acredito nisso, que alguém vai vir, que vou conhecer alguém que vai me ver. Nunca
a gente parar de esperar, a gente não vai mais recuperar o tempo que a gente perdeu. A gente precisa começar o tempo que a gente ainda tem, porque talvez isso seja a parte, talvez não, é a parte mais importante. Então, se existe alguma coisa que você tá pensando há muito tempo, começa, cara. Começa mal. Começa pequeno. Começa sem saber direito. Depois você vai melhorando. Eu falo por experiência própria, uma coisa também que eu queria muito fazer era começar a fazer live no TikTok. Eu via as referências que eu tinha e eu ia aprendendo com elas, mas quando eu olho lives minhas antigas, eu não sabia fazer aquilo. Hoje eu recebo muita gente na minha live, cantores até que estão fazendo batalhas comigo, e eles chegam e falam assim, alguns chegam e falam, caramba, eu comecei a fazer live porque eu via suas lives e eu me inspirava em você. E aí eu fico pensando assim, caramba, nunca imaginei que eu fosse inspirar alguém, eu me achava horrível fazendo aquilo, eu ainda estava aprendendo fazendo aquilo, mas eu já inspirava pessoas. Começa sem saber direito aquilo e depois você vai melhorando, porque talvez daqui a 5 anos você não esteja pensando, eu deveria ter começado naquela época. Talvez você passe a pensar, ainda bem que eu comecei. E esse dia pode ser o quê? Hoje. Se você quiser acompanhar alguma dessas coisas que eu tô construindo agora, que eu também compartilho muito desse processo nas minhas lives, tá, gente? Eu tô no TikTok todas as noites, a partir das 20 horas, cantando, conversando e construindo essa carreira na prática. Porque eu já perdi muito tempo, já perdi tempo demais pensando no que eu deveria ter começado, ter feito, e agora eu quero ver o que acontece enquanto eu faço. Se você curtir esse conteúdo, me segue pra ver mais. Beijo!